Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente está aqui para relembrar algumas ocasiões em que artistas de universos bem diferentes se reuniram em algumas parcerias tão inusitadas que às vezes a gente até se pergunta se isso aconteceu mesmo. Aquele ditado popular "cada macaco no seu galho" não costuma ser muito levado a sério no mundo da música, e mostrando que quem não arrisca não petisca, apesar de em um primeiro momento algumas dessas colaborações causar uma certa estranheza, depois do lançamento, algumas delas dá até aquele estalinho. Poderia acontecer mais vezes. Eu vou tentar colocar o trecho de todas as músicas que forem citadas aqui no vídeo, mas caso alguma delas dê problema com direitos autorais, eu vou precisar retirar, porém, o link de todas vai estar aí na descrição. Então vamos aqui, o primeiro caso que eu peguei é um bem recente, e foi quando a Cláudia Leite lançou uma parceria com o rapper americano Big Sean. Pra quem não lembra, esse encontro aconteceu em 2014, quando a Cláudia lançou o EP 7, e pra promover o single Matimba veio a ideia de incluir o Big Sean em um remix da música. O Big Sean, aliás, que entre outros já colaborou com Halsey, Ariana Grande, Katy Perry e segue a lista. Numa entrevista pro G-Show na época, a Cláudia contou que quando ela começou a construir a música, ela estava em Los Angeles e teve contato com vários outros artistas da gravadora dela. Eu não sei se vocês lembram disso, mas a Cláudia chegou a assinar com a Roc Nation por um período, e graças a essa ponte veio o contato com o Big Sean. Durante a entrevista, ela ainda contou, abre aspas, "Eu fui até a casa do Big Sean, a gente se encontrou e passou a tarde inteira conversando sobre música, eu apresentei um monte de coisa pra ele e ele pra mim, a gente foi se entendendo e ficando parceiro." Matimba conta ainda com a participação do MC Guimê, não teve clipe, se eu não me engano a única faixa desse EP que teve um vídeo oficial foi Signs, porém ela divulgou bastante a música durante o carnaval de 2015. A Cláudia, aliás, é mestre em tirar essas parcerias inesperadas da cartola, tanto que a inspiração desse vídeo veio quando eu tava assistindo esses dias alguns vídeos daquele finado Estúdio Coca-Cola da MTV, não sei se vocês lembram, que promovia justamente esses encontros que ninguém esperava. E por lá, na época do Babado Novo ainda, faz tempo, né? Teve a participação dela com o pessoal do CPM 22. A próxima que eu peguei aqui foi um hit tão grande que hoje em dia talvez nem soe mais tão estranho assim, mas na época pegou os fãs dos três lados, na verdade, de surpresa, porque eram artistas que estavam em lugares muito diferentes. Em 2010, após emplacar o seu primeiro grande hit com Nothing On You, que aliás contava com a participação do Bruno Mars, o rapper B.O.B. convidou a vocalista do Paramore, Hayley Williams, para cantar com ele no single Airplanes. Ei, eu perdi foi a conta do tanto de vezes que eu usei a letra dessa música como legenda das minhas fotos. A música chegou ao primeiro lugar no Reino Unido, ao segundo nos Estados Unidos, no resto do mundo também fez um baita sucesso, foi um dos primeiros vídeos a chegar à marca de 100 milhões de views aqui no YouTube na época, e a surpresa por trás da colaboração fica por conta de que a Hayley nunca havia feito nenhum trabalho paralelo ao Paramore até então. Em 2010, a banda já tinha lançado 3 álbuns de estúdio, a parceria em Airplanes saiu em meio à divulgação do disco Brand New Eyes, The Only Exception tava bombando demais na época, e antes mesmo de fazer algo com um pessoal mais próximo do som deles, o primeiro passo da Hayley fora da banda foi justamente com um rapper. Ou melhor, 2. Eu não sei se todo mundo aí lembra, mas um pouco depois que a versão original foi lançada veio a segunda versão da música, Airplanes Part 2, que trazia a participação extra do Eminem. No fim das contas, a versão original acabou se tornando a mais conhecida mesmo, mas enquanto no mundinho emo gótico o pessoal espera até hoje uma parceria do Paramore com Panic! At the Disco, ou até mesmo da Hayley com Brandon, até Hayley e Eminem a gente já viu acontecer. Agora um rolê bem aleatório mesmo foi o dia que o Westlife lançou o single When You Tell Me That You Love Me em parceria com ninguém mais, ninguém menos que a rainha da disco music, Diana Ross. Pra quem não conhece, a música foi originalmente lançada pela própria Diana em 1991, e em 2005 a banda irlandesa regravou ela, contando com a participação da própria Diana, e lançou como segunda música de trabalho do álbum Face to Face. Um fato engraçado é que o Westlife é uma das boy bands mais populares ever da Europa. Só no Reino Unido eles têm 14 singles número 1 e 25 top 10. E apesar de a longo prazo When You Tell Me That You Love Me não tá entre as mais conhecidas deles, a música vendeu tanto na semana de lançamento que até hoje está na lista das músicas do grupo com maior vendagem no UK. Uma outra parceria do Westlife que também poderia estar aqui é a do dia que a Mariah Carey chamou eles para participar do relançamento do álbum Rainbow no single Against All Odds. Mas como a Mariah sempre curtiu uma boy band, nessa época ela já tinha gravado com Boyz II Men, que rendeu o super hit One Sweet Day, 16 semanas em primeiro lugar na parada americana,
E no próprio Rainbow já tinha um outro feat com a boyband 1980 Degrees. Ou seja, àquela altura, ela gravar com Westlife já nem era algo tão inesperado assim. Pegando aqui novamente uma nacional e que eu lembro que todo mundo ficou meio que... como assim? No dia que saiu a notícia, a gente tem a Jennifer Lopez cantando em português com Roberto Carlos em Chegaste. Se a gente for olhar, por ser uma baladinha simples e romântica, ela caberia muito bem no repertório dos dois individualmente. O negócio todo é, em que momento que deu a ideia do... acho que Jennifer Lopez e Roberto Carlos deveriam gravar uma música juntos. Eu nem duvido que um já conhecesse o trabalho do outro, ambos já têm aí anos de carreira e tal. O que ficou engraçado mesmo foi a timeline como as coisas aconteceram. Em 2011, a J.Lo fez um baita sucesso com On The Floor, a música foi o hit. Logo em seguida teve Dance Again, que também fez bastante sucesso. Pula um pouco mais pra frente, a gente teve a versão gringa do Melô do Bum Bum com Booty. E do nada, o feat com o Roberto. Em 2007, a Jennifer já tinha lançado um álbum todo em espanhol, o Como Se Ama Una Mujer, onde a maioria das músicas eram baladinhas românticas. Então, nem é como se ela nunca tivesse feito nada parecido. O choque maior mesmo, eu acho que foi pela sequência dos lançamentos que ela vinha fazendo. E bom, apesar de tudo, deu muito certo, a música tocou bastante por aqui, foi trilha sonora de novela da Globo e tudo mais. Eles também gravaram uma versão em espanhol para o mercado latino. Então, mesmo não sendo algo que ninguém esperasse que fosse acontecer, quando aconteceu deu muito certo. Antes da gente continuar, já deixa aquele like aí no vídeo pra dar aquela força e ajudar o YouTube a recomendar ele pra mais pessoas, porque eu sei que quando deixa pro final a maioria acaba esquecendo. Beleza? Indo agora para duas colaborações que são até um pouco cômico quando a gente fala os nomes, mas que no dia da gravação lá a ideia não era bem ser uma paródia ou algo do tipo, nós temos aqui eles mesmos. O rei e a rainha do pop. Em 1993, o ator Ed Murphy lançou pela Motown o disco Love Is Right, onde na tracklist a gente encontrava uma colaboração com nada mais além dele, Michael Jackson. A faixa se chama What's Up With You e veio na sequência do encontro deles no clipe Remember This Time, segundo single oficial do álbum Dangerous que o Michael havia lançado um ano antes. Mas, apesar da imensa popularidade do Michael na época, nem isso foi suficiente para impulsionar a música, que foi um grande fiasco. Essa é uma das raras músicas do Michael ali do início dos anos 90 que não entrou no ranking da parada americana, além do fato de que o clipe foi eleito pelo público da MTV como o terceiro pior de todos os tempos, fazendo o canal banir de vez a exibição dele logo na sequência. Já que envolve a Madonna é um pouco mais recente, rolou em 2015 na faixa Iconic do álbum Rebel Heart. Pra quem não lembra, essa música causou um bom burburinho antes do lançamento oficial por conta da participação do lutador Mike Tyson. Numa entrevista para Rolling Stone na época, o Mike até contou como foi a experiência de ter gravado com ela. Abre aspas. Quando Madonna te liga e fala pra você ir em algum lugar, você vai. Eu estava lá pra me divertir com ela, o seu produtor estava lá e eu entrei direto no estúdio. Não sabia exatamente se ela queria que eu falasse ou fizesse algum rap. Eu só entrei lá e falei. Logo depois conversamos e falei sobre a minha vida e as coisas que passei. Falei algumas coisas bem loucas. Foi realmente muito intenso. E assim, apesar de todo esse buzz, o que mais chama atenção nesse caso é o simples fato de você ir no Spotify e ter lá uma música com Madonna e Mike Tyson juntos, do que propriamente o resultado dela. Além do Mike, a Iconic ainda conta com a participação do Chance the Rapper, e a contribuição do lutador na música é basicamente ele recitando os versos de introdução, que se muito, não deu nem 8 segundos. Óbvio que no mundinho do K-pop a gente também tem alguns exemplos para destacar, principalmente agora que o gênero está cada vez mais popular mundialmente e artistas de diferentes áreas se declarando fãs. Em questão de sonoridade, uma das que mais chama atenção é a parceria do Super Junior com a Leslie Grace, lançada em abril do ano passado. O mais legal desse feat foi justamente a troca cultural que rolou, pois ao mesmo tempo que o resto do mundo tem se aberto cada vez mais pro K-pop, a própria indústria coreana também vem fazendo a sua parte em tentar se expandir cada vez mais. Por conta de agenda, a divulgação de Lo Siento na Coreia acabou não contando com a participação da Leslie, as meninas do card que cobriram as partes dela, porém, nos shows aqui do Ocidente o encontro aconteceu e mostrou que ao vivo a química entre eles também fluiu super bem. Outra que também rendeu um bom burburinho assim que foi anunciado foi a participação do Blackpink no relançamento do álbum de estreia da Dua Lipa, na faixa Kiss and Make Up. Nesse caso, o som da Dua e do Blackpink já nem eram tão distantes assim. Com exceção da língua, o pop que elas faziam já era bem equivalente, e o que eu acho que surpreendeu mesmo foi um simples estalo de fazer algo que, em termos práticos, seria muito simples de acontecer, realmente acontecer.
Mesmo sem ter sido single, Kiss and Make Up fez aí um grande sucesso, tem aí mais de 260 milhões de plays no Spotify, e apesar da agenda delas não ter permitido a gravação do clipe, a duas se apresentou com as meninas recentemente em um show delas nos Estados Unidos. Acompanhando o BTS aí há quase 3 anos, a princípio, qualquer colaboração que eles faziam parecia como algo super inesperado, principalmente porque eles começaram bem lá de baixo, e se não fosse por tudo que eles conquistaram sozinhos, a maioria dos feats que eles lançaram talvez nem tivesse rolado. Mas ainda assim, mesmo considerando o status que eles têm hoje em dia, algumas delas ainda pegam o fandom todo de surpresa, como é o exemplo de Old Town Road. O RM e o Lil Nas X lançaram recentemente uma nova versão da faixa, ninguém viu sendo anunciado, e quando percebeu, já tinha sido lançado. Algumas outras que a gente não pode deixar passar em branco e que, quando a gente pensa nos principais sucessos de cada um, é até difícil imaginar eles no mesmo palco, são Thiaguinho e Maná. Eu não sei se todo mundo aí conhece essa colaboração, mas em 2013 a famosa banda de pop rock mexicana convidou o cantor brasileiro para um dueto em Lábios Divididos. Na ocasião, Thiaguinho disse que ficou surpreso com o convite, mas se sentiu honrado em poder dividir o microfone com o Maná, que, caso vocês não estejam aí ligando o nome à pessoa, são aqueles do Viver Sem Nare. A gente tem também a Marina, ex-The Diamonds, e Luiz Fonsi. O encontro da diva do pop indie britânico com o astro latino rolou na música Baby, um mix de tropical com reggaeton e pop promovido pelo grupo Clean Bandit. E um outro que também ninguém esperava, Sandy e Angra. Ninguém acreditou quando uma das maiores cantoras da música pop do Brasil apareceu cantando com a banda de heavy metal. E pra quem não ficou sabendo, isso aconteceu e foi bem recente até. A música se chama Black Widow's Web e foi lançada em julho de 2018. E agora um outro rolê um tanto quanto aleatório que rolou bem recentemente e que talvez nem todo mundo aí tenha visto ou ficado sabendo, é o do 30 Seconds to Mars com o Projota na música Rescue Me. Apesar da banda do Jared Leto já ter convidado o Projota para se apresentar com eles nas últimas 2 passagens deles por aqui, a primeira foi no Rock in Rio de 2017 e a segunda no ano passado quando eles passaram por São Paulo com a última turnê da banda, em dezembro essa parceria deu um passo a mais com a versão remix do 3º single do álbum América. Durante a coletiva de imprensa, o Projota contou, abre aspas, nossos 2 encontros foram ótimos. Este ano, quando fiz a participação no show deles em São Paulo, eu já havia gravado a minha voz na música Rescue Me e mantivemos a surpresa da participação no show. É uma alegria gigantesca cantar ao lado de artistas tão incríveis, reconhecidos mundialmente. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o 30 Seconds faz uma parceria com um artista brasileiro, já que em 2008 eles contaram com os vocais da Pitty na versão acústica do single The Kill. Mas e você, lembra de mais alguma parceria como essa? Caso sim, deixa aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, caso sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e... vamos nessa!